Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança para o teu coração nesta manhã de segunda-feira, De segunda-feira, hoje, dia 9 de novembro de 2020. Nós estamos chegando no final do ano e somos gratos a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu perdão e por Ele estar nos ajudando. E o Senhor que nos ajudou até aqui é aquele que continuará a nos ajudar até o dia de Cristo Jesus. Então, nós precisamos celebrar todas as manhãs ao bom Deus, porque Ele tem nos dado a vitória contra tantas dificuldades e nos ajudado a caminhar com Ele. Que coisa maravilhosa, Que bênção! Queridos, nós queremos nesta manhã convidar você a compartilhar essa live com seus irmãos e amigos, para que possa participar e ser também abençoado, tá certo? Quero louvar a Deus. Ontem nós tivemos o nosso culto de ceia lá na nossa a construção da nossa igreja, e foi um culto abençoado, Abençoado mesmo. Esta semana resolvemos fazer a semana de culto também lá, começando de hoje, porque é um lugar aberto, um clima gostoso nesse tempo quente, Se não chover, a gente vai fazer os cultos lá. Se chover, a gente volta para o normal. Mas nós louvamos a Deus porque ontem tivemos um culto abençoadíssimo, muitas pessoas participaram, vidas foram abençoadas, despertadas, renovadas, e a palavra de Deus entrou no coração. Então, eu quero louvar a Deus pelo dia de ontem, pela igreja, pelos irmãos que têm se empenhado. Todas as vezes que a gente vai realizar culto ali na construção, o trabalho é grande, mas a gente tem uma equipe de irmãos que é bênção, Que é bênção mesmo, que trabalham, que se esforçam, que se dedica, para organizar tudo, e ali a gente faz um culto muito bom, tá certo? Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que participaram e aquelas que têm orado e contribuído para a gente dar continuidade à nossa construção, Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, A sua Bíblia aí no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao versículo de número 56. Eu quero trazer uma mensagem sobre o tema sua vida é regida por qual espírito? Queremos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de convidar você a estar compartilhando essa live e também a estar pegando a sua Bíblia. Eu creio que Deus vai falar ao teu coração, tá bom? Quero ter uma palavra de oração nesta manhã de segunda-feira, manhã abençoada, porque Deus, Ele nos deu esta manhã para que a gente pudesse estar celebrando o nome dEle, glorificando na beleza da sua santidade, Então, eu quero orar com você nesse momento tão abençoador. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e te somos gratos pela noite que o Senhor nos deu em paz. Somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda há de fazer. O Senhor é bom e a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Por isso nós, ó Deus eterno, podemos celebrar o Teu nome nesta manhã. Pedimos que o Senhor visite cada vida, cada coração que está conosco agora, os que irão ainda entrar, que a palavra do Senhor que será ministrada nesta manhã possa abençoá-los. No nome de Jesus, tenha de misericórdia de nós e nos abençoe. E faz resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós. Dê-nos a Tua paz, Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Vamos ler o texto da palavra do Senhor, que está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 56, que diz: E aconteceu que, ao contemplarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém,
e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-lo. E seguiram para outra aldeia. Então, queridos, qual espírito a sua vida é regida? Quando a gente fala de espírito, queremos trazer algumas coisas que nos fazem pensar, que nos farão pensar. Que força leva uma mulher a persistir no seu amor maternal, no cuidar de uma criança, até que ela alcance a idade da razão e consiga fazer algumas coisas que antes não podiam? Que determinação faz o pobre resistir trabalhando honestamente quando há tantas pessoas, tantos exemplos de gente que se enriquece de forma injusta? Por que a alegria de uma mãe, de uma criança excepcional, quando vê sua filha sorrindo? De onde a viúva ela tira seu esforço em continuar sorrindo para não contaminar as suas amigas com a sua tristeza? Como é que um crente, apesar de todo o mau testemunho no meio evangélico, continua amando e servindo a Deus com todo o seu coração? Essas forças são motivações ou ímpeto que não são, digamos assim, normais. Geralmente a gente usa a expressão de que há um espírito movendo essas pessoas a agirem e a permanecerem confiantes. Essas motivações são forças espirituais que transcendem a realidade. Elas são maiores do que meros impulsos elétricos, como conhecemos como sinapse neurológica. Elas são maiores do que o pensamento positivo, como alguém prega aí. Há um espírito movendo essas pessoas e fazem elas resilientes, tornando pessoas excepcionais, pessoas extraordinárias. A sua vida é regida por qual espírito? No texto que a gente acabou de ler, Jesus ele deixou claro para os discípulos qual era o espírito que o movia. Quando ele inaugurou ali o seu ministério em Nazaré da Galileia. E ele foi muito claro. A Bíblia diz: depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, e depois de ser tentado por Satanás, Jesus entrou na sinagoga e, chegando lá, deram um livro do profeta Isaías. E ele leu o capítulo 61, como está escrito em Lucas 4, versículos 17 e 19, que diz assim o texto: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito que estava sobre Jesus era o Espírito Santo.
Isso é confirmado através do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 37 e 38, quando ele, na casa de Cornélio, fala à sua família, dizendo: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, o Espírito que regia a Cristo Jesus era o Espírito de Deus. E aqui nós entendemos no texto que esse mesmo Espírito também, queridos, deve reger a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O texto indica o Espírito que não deve reger a nossa vida. E no versículo 51 e 52 nós observamos que não deve reger a nossa vida o espírito do revide. No tempo de Jesus, o ódio entre os judeus e samaritanos estavam no auge. Os samaritanos eram um povo misturado, que nascera a partir do exílio babilônico, quando os mais pobres foram deixados para trás e os demais foram levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor trazia outros povos de outras regiões para habitar, povos que ele dominou, para habitar ali a Palestina, justamente com a intenção de que esse povo perdesse o amor pela sua terra e não tivesse mais identidade nacional. E ali aqueles povos que vinham de outros lugares foram se relacionando com aqueles mais pobres da terra de Judá, de Israel. E ali nasceram os samaritanos. Então os samaritanos era esta mistura. Então quando havia esse envolvimento afetivo, né, de relacionamento de família, né, de casados, ali a mistura também, queridos, na questão religiosa, na adoração. E o povo de Israel, então, aliás, os samaritanos misturavam a adoração, rituais da lei judaica e cerimoniais, e também com rituais pagãos dos outros povos. É tanto que eles construíram um templo no Monte Gerizim para adoração. E nós lembramos disso quando a mulher samaritana fala para Jesus da dúvida que ela tem em relação à adoração, o lugar da adoração, mas ela aguardava o Messias, porque o Messias ia revelar, e Jesus revela para ela que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, a partir, queridos, dessa situação religiosa, causou essa intriga entre os judeus e os samaritanos, a ponto de que os judeus, eles preferiam, quando descia para Jerusalém, da Galiléia para a Judéia, certo? Eles preferiam tomar um caminho mais longe do que passar pelas terras dos samaritanos, né? As pesquisas indicam que se eles passassem pelas terras dos samaritanos, gastavam 2 dias para chegar em Jerusalém. Mas se eles dessem a volta, aumentava mais 2 dias, 4 dias. E os judeus preferiam passar mais 2 dias caminhando do que passar pelas terras dos samaritanos, de tão grande que era o cisma, o problema que eles tinham contra os samaritanos. E daí nós entendemos aqui que Jesus resolve passar pelas terras dos samaritanos. E ele não só resolve passar pelas terras dos samaritanos, mas ele precisava pousar ali, porque certamente era durante a noite, não se caminhava durante a noite por muito tempo, por falta de iluminação, uma série de coisas. E a Bíblia diz que os samaritanos daquela aldeia perceberam que Jesus ia para Jerusalém, para o templo, para adorar. E aí eles resolveram não dar pousada a Jesus, e João e Tiago
os dois irmãos conhecidos como filhos do trovão por causa do seu temperamento, resolve perguntar a Jesus se queria que eles orassem para que Deus descesse fogo dos céus e destruísse os samaritanos daquela aldeia. Olha que coisa! E aí Jesus pergunta se eles não sabem de qual espírito eles eram, porque não entendiam a missão de Jesus. O espírito que ainda estava no coração de João e de Tiago era esse espírito do revide, por causa, queridos, da inimizade que eles tinham com os samaritanos, demonstrando ali ódio deles, queridos. Nós vemos também o mesmo espírito no coração dos próprios samaritanos daquela aldeia, que era um espírito de intolerância, por causa de uma zanga centenária. Eles eram pequenos e mesquinhos, intolerantes e também indispostos a ceder ou a receber uma pessoa que precisava e, porém, que eles tinham um problema racial, digamos assim, racial. A atitude dos discípulos também não era diferente quando eles pediram a Jesus, perguntaram a Jesus se pediriam a Deus que derramasse fogo do céu para destruir os samaritanos. Espírito do revide, da vingança. Esse não é o Espírito de Deus. O cristão não deve ser movido também pelo espírito da contenda, da dissensão. Mas qual é o espírito que o cristão deve ser regido? O espírito, em primeiro lugar, do perdão. Porque essa é a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo. O espírito do perdão leva você a receber um golpe e não revidar, mesmo que aquele que lhe dá um golpe tem o poder de lhe matar. E a gente sabe que isso é algo que poucas pessoas fazem, poucos que servem a Deus fazem. Hoje nós vivemos o tempo que é difícil a gente dar a outra face para quem nos bate. Isso fisicamente e também, queridos, podemos dizer intelectualmente, porque nós, quando somos feridos por palavras e também por ideologias, nosso revide é muito rápido, certo? Quando a nossa posição é ferida, seja posição religiosa, seja posição política, certo? Seja ideológica, o revide é rápido demais, queridos. Olhe, as redes sociais mostram o quanto os cristãos hoje não têm se deixado dominar pelo Espírito do Senhor. Mas o revanchismo tem sido algo assim muito aparente, e a gente vê logo nas redes sociais, quando alguém coloca um pensamento diferente da maioria, e principalmente pensamentos políticos, né? Ou pensamentos cristãos, ideológicos. Então, muita gente entra para massacrar, quer nem saber. Nós estamos vivendo esse tempo. Qual é o espírito que tem regido o seu coração? Professor de uma faculdade fez uma ilustração bem interessante. Eu quero colocar aqui para vocês. Ele pegou um vaso, mandou buscar água. Aliás, pegou um vaso, pegou umas pedras e colocou dentro do vaso. E aí ele perguntou à classe se o vaso estava cheio. E aquelas pessoas disseram: tá cheio. Mas aí
Ele pegou umas pedrinhas menores e colocou dentro do vaso, e aquelas pedrinhas desceram e encontraram os seus lugares. Ele perguntou: está cheio? E o outro, demoraram um pouco, mas disse: agora está. E aí ele pegou areia e jogou dentro do vaso, e aquela areia encontrou o seu lugar também, até o ponto de chegar na tampa do vaso. Ele perguntou: está cheio? Demoraram mais um pouco e sim, agora está. E ele mandou buscar água. E ele pegou a água e jogou dentro do vaso. E agora? Agora está cheio. Quando chegou nesse ponto, ele perguntou à classe qual era o objetivo dessa demonstração. Aí um jovem aluno levantou a mão e respondeu: é que não importa a agenda da vida de alguém, se esteja cheio, ele sempre conseguirá espremer dentro mais alguma coisa. E o professor então respondeu: não, o ponto é o seguinte: a menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, nunca mais as conseguirá colocá-la dentro. As pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, nunca mais se conseguirá colocá-la. As pedras grandes são as coisas importantes da sua vida, sua família, seus amigos, seu crescimento pessoal e profissional. Se você preencher sua vida somente com coisas pequenas, como demonstrei com os pedregulhos, com a areia e com a água, as coisas realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Aquela aldeia era uma pequena coisa diante da missão grandiosa de Jesus. Olha o que ele diz para os discípulos: não sabeis de qual espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para outra aldeia, diz o texto. Jesus não podia permitir que aquele pequeno vilarejo pudesse ser empecilho ou tomar a atenção dele a tal ponto dele deixar de cumprir a missão que ele realmente recebeu de Deus, dele esquecer por causa de uma afronta, de uma rejeição. Qual era a missão de Jesus? A Bíblia diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não podia tirar esse foco porque alguém lhe afrontou, porque alguém lhe rejeitou. Não podia permitir que o seu espírito pudesse mudar. É isso que ele quer nos ensinar aqui. Muitas vezes a afronta, muitas vezes o tapa numa face, certo? Pode criar dentro de nós um tipo de sentimento de mágoa, a ponto da gente não perdoar e impedir que aquela pessoa venha conhecer o Evangelho. Você já pensou se o fogo do céu tivesse descido e aquela aldeia tivesse sido consumida? Talvez os samaritanos não viessem mais ouvir do Evangelho. Talvez não houvesse oportunidade para Jesus se encontrar com aquela mulher samaritana, lá no capítulo 4, mais à frente, mais atrás, que a gente viu. Os samaritanos foram alcançados pelo Evangelho, porque Jesus não tinha um espírito de revide, porque Jesus não propagou mais aquele sentimento de rejeição por causa da mistura. O que o Senhor nos ensina é isso. Nós, como cristãos, precisamos então nos ater ao Espírito de Cristo que está dentro de nós, para poder lidar com as pessoas que nos ferem, que nos machucam,
por palavra, por ações. E aí, a gente então precisa proteger nosso coração para que as mágoas não venham impedir que a missão que Deus tem na nossa vida de dar testemunho de Cristo deixe de ser alcançada na vida das pessoas por causa desse tipo de sentimento. Por isso eu quero convidar você a entender que o desejo de Deus para o nosso coração é que o nosso espírito seja um espírito perdoador e que a gente não deixe as coisas pequenas tomarem grandes proporções na nossa vida a ponto de nos levar a perder o foco da missão, queridos. Em terceiro lugar, nós não devemos ser atingidos pelo espírito de que é possível chegar aos fins gloriosos cumprindo etapas de forma vergonhosa. Onde chegariam os judeus mutilando e se matando no caminho com os samaritanos? Qual é o fim de uma pessoa que pratica o mal? Aquilo que o homem planta, a Bíblia diz, ele colherá. Essa é a lei da semeadura e também da ceifa, queridos. O que é que você quer colher? Ora, se Jesus ia para Jerusalém para morrer pelos pecadores e para salvar, ele não poderia querer chegar lá destruindo os samaritanos que ele encontrava pelo caminho, certo? Destruindo pessoas que se interpusessem ao seu projeto, à sua missão de salvar o mundo. Porque se ele fizesse isso, anularia o propósito final da sua empreitada na missão, queridos, que era salvar. Porque o Filho do Homem não veio para condenar, diz ele lá no capítulo 3, versículo 18 do Evangelho de João. Ele veio para salvar. E por isso ele tinha que realizar ou praticar atos que eram compatíveis com a missão dele. Cada etapa é uma confirmação do projeto de Deus. Se quiser colher paz, nós temos que semear o diálogo. A Bíblia diz: quanto depender de vós, tende paz com todos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Se quisermos colhermos misericórdia, nós temos que semear compreensão. Se quisermos colher um ambiente leve e um ambiente espontâneo no nosso trabalho, na nossa casa, ou na faculdade, ou na escola, a gente tem que semear humildade, simplicidade. Se a gente quer colher justiça, nós temos que semear a dignidade entre as pessoas. Todas as pessoas, queridos, são preciosas aos olhos de Deus. Jesus Cristo morreu por elas, são importantes. Se nós quisermos colhermos alegria, nós temos que semear descontração, harmonia. Se nós quisermos colher esperança, a gente tem que semear pensamentos de fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê, e convicção daquilo que se espera. Jeremias diz nas suas lamentações: trago à memória aquilo que me pode dar esperança. Trazer à memória os atributos daquele que é poderoso para cumprir a promessa que nos fez. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus. Estas coisas estavam na mente de Jeremias em meio a sofrimento, em meio a afrontas. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ver quanto sofrimento Jeremias realmente passou para cumprir o ministério, porque ele cumpria o ministério no meio de um povo de um coração endurecido. Até na sua família ele foi perseguido, ele foi traído.
Ele foi entregue às autoridades pelos seus próprios parentes. Foram torturados no cumprimento da missão que Deus o havia lhe dado, que chegou a ponto de desesperar da sua própria vida e do próprio Deus em relação à situação que ele estava vivendo. Mas Jeremias voltou o pensamento para os atributos de Deus: bondade, fidelidade e misericórdia. Isso lhe renovou a esperança de ver a bondade do Senhor no seu povo e também na sua terra. Quando nós olhamos para o Senhor, nós mudamos de atitude diante das circunstâncias adversas da nossa vida. Quando nós confiamos e conhecemos ao Senhor, nossa postura muda em relação àquilo que o Senhor permite nos passar. Como aquela mulher que tem um filho excepcional, que se alegra com o sorriso dele. Eu fico imaginando, Deus, só a tua graça mesmo, para olhar para uma família, um pai ou uma mãe de família, criar e cuidar de um filho excepcional que vive o tempo todo deitado ou sentado, que você sabe que ele não vai andar, que ele não vai falar, que ele vai entender poucas coisas. Mas é um filho, Deus permitiu e ali aqueles pais amam e cuidam com um amor sobrenatural, a gente pode dizer assim. E saber que aquela criança vai impedir eles de viver uma série de coisas na sua própria vida, porque tem que ter um cuidado especial. Mas ele se alegra, cuida com alegria. É o Espírito de Deus, é o amor de Deus que se revela. É daí que nós entendemos, queridos, qual é o Espírito que deve reger a nossa vida nos nossos relacionamentos interpessoais. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Todos nós temos esta missão de anunciar, eu e você, o evangelho da salvação. E nós não devemos permitir que sentimentos negativos, como ressentimento, mágoa, venha nos dominar a ponto da gente ser vingativo utilizando de orações e palavras imprecatórias contra as pessoas que Deus ama e quer salvar. Quando nós agimos no Espírito de Jesus, a gente perdoa. Quando nós agimos no Espírito de Jesus, a gente pensa no nosso foco, nas coisas mais importantes, e não deixamos que coisas pequenas impeçam e atrapalhem a nossa caminhada em direção ao alvo da vontade de Deus. Qual é o Espírito que tem regido a sua vida? O Espírito de revanchismo, do revide, da intolerância, da indisposição, ou o Espírito do perdão, do amor, da misericórdia? Qual o Espírito? Que o Espírito de Deus seja sobre tua vida, que você possa entender que tem uma missão a ser cumprida, que você é um discípulo do Senhor, um homem e uma mulher de Deus, e que as pessoas precisam conhecer o amor de Deus através da sua vida
Isso não apenas nas palavras, mas nas ações. Perdoando aqueles que lhe ofenderam. Não revidando quando você for agredido ou afrontado. Tendo cuidado de não usar da sua liberdade nas redes sociais para se defender atacando. A Bíblia diz que é melhor sofrer um dano. A Bíblia diz que é melhor, muitas vezes, sofrer a vergonha e entregar na mão daquele que julga justamente todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Que você tenha um espírito diferente e as pessoas possam ver a glória de Deus, a presença de Jesus na sua vida, por teu comportamento e não apenas por tuas palavras. No nome do Senhor Jesus, eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas vidas que estão conosco. Eu abençoo, Senhor, cada uma dessas pessoas que tem amado e servido ao Senhor Jesus e aprendido da tua palavra. Que o Senhor possa nos levar a estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e nos levando a alcançar a graça de Deus para resistir nos dias maus, para não revidar quando nós, ó Deus eterno, formos agredidos, e que nós possamos entregar ao Senhor. E tendo sempre o foco, ó Deus, de cumprir a missão de Cristo, levar o evangelho da salvação de Deus àqueles que estão perdidos. Eu abençoo, Senhor, e que os teus servos tenham uma semana cheia da graça e do Espírito Santo de Deus para enfrentar os seus dia a dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer os irmãos que estão conosco. A irmã Rízia, Deus abençoe a irmã Rízia. Também é o nosso irmão Valdemar Júnior, né, seminarista. A nossa irmã Laura Bonfim, lá em Paulistana, no Piauí, minha conterrânea, minha irmã em Cristo, Deus abençoe. A irmã Naide Alves, Lourinha, nossa diaconisa. Também Célio, lá em Mirandiba, né, que está saudando a todos com a graça e a paz do Senhor. E abençoando, desejando a bênção de Jesus Cristo e um abraço a todos, né? Então Deus abençoe aí a Célio da difusora Mirandiba, também irmão Edson que está ligado conosco. Deus abençoe a todos vocês que curtiram também, um abraço no nome de Jesus. Amanhã mais uma palavra de esperança para a sua vida. Deus abençoe no nome de Jesus.